Bem-vindos, eu sou o personagem Abraão e irei fazer resumo sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Irei explorar as histórias contidas nesse livro, mas não de maneira tradicional, como uma explicação exegética ou teológica. Em vez disso, irei olhar para as histórias a partir de um ponto de vista motivacional, buscando entender como elas podem nos inspirar e nos ensinar lições valiosas para a nossa vida. Não discutirei questões escatológicas, mas sim ver como essas histórias podem nos ajudar a entender melhor quem somos e nosso relacionamento com Deus. Vamos começar a explorar as histórias de Gênesis e ver como elas podem nos ajudar a viver uma vida mais significativa e próxima de Deus. No começo, Deus criou tudo o que existe com sua palavra, desde os céus e a terra, os mares e oceanos, as montanhas e vales, os animais selvagens e domésticos, as aves do céu e os peixes do mar, as plantas e árvores. Deus criou tudo isso em 6 dias e no 7º ele descansou. E por fim, no último dia, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dando-lhe autoridade sobre toda a criação e o propósito de cuidar e gerenciar tudo o que Deus criou. Isso nos lembra da grandeza e poder de Deus e de nosso valor como seres criados por Ele, com um propósito e uma missão única. Mas a história não para por aí. Logo em seguida, temos a história do pecado original, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto proibido no jardim do Éden, desobedecendo a única ordem que Deus lhes deu. Isso nos mostra que mesmo tendo tudo o que precisávamos, ainda assim, escolhemos desobedecer e nos afastamos de Deus e nosso relacionamento original com Ele. Com isso, a natureza humana foi corrompida e o pecado entrou no mundo, trazendo consequências para toda a humanidade. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas e como elas afetam nossa relação com Deus e com os outros. A história segue com a triste história de Caim e Abel, irmãos que oferecem diferentes tipos de oferendas a Deus. Enquanto Abel oferece o melhor de seu rebanho, Caim oferece apenas frutos da terra. Deus aceita a oferenda de Abel e rejeita a de Caim, que fica com tanta inveja que acaba matando Abel. Isso nos mostra como a inveja pode nos cegar e nos levar a cometer atos terríveis e como é importante oferecermos o melhor de nós mesmos para Deus, seja em nossa relação com Ele ou com os outros. Em seguida, temos a história de Abraão, chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Abraão demonstra sua fé em Deus ao deixar sua terra natal e seguir para uma terra desconhecida, mesmo sem saber onde ele estava indo. Ele é considerado o pai da fé, pois acreditou em Deus e seguiu sua orientação mesmo quando não entendia o propósito. Isso nos ensina sobre a importância da fé e da obediência a Deus, mesmo quando não entendemos o plano dele. Abraão também é conhecido por sua disposição para oferecer seu filho Isaque em sacrifício, demonstrando sua fé e obediência a Deus. A história continua com Jacó, que luta com o anjo e muda seu nome para Israel. Jacó luta com seu irmão Esaú e também com o anjo, mas no final é abençoado e renomeado Israel, o qual seus descendentes são conhecidos como israelitas. Isso nos mostra como Deus age em nossas vidas e nos molda para sermos quem Ele quer que sejamos, mesmo através de lutas e dificuldades. Jacó também tem um sonho onde vê uma escada que vai até o céu, com anjos subindo e descendo, simbolizando a comunicação entre Deus e a humanidade. Por fim, temos a história Moisés, que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e guiá-los até a terra prometida. Ele liderou o povo através do deserto, recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai e os conduziu até a terra prometida. Moisés também é responsável por escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, que incluem o livro de Gênesis. Ele é uma figura importante na história de Israel e na história da fé judaica e cristã, pois foi usado por Deus para libertar o seu povo e lhes dar a lei. A história de Moisés nos mostra a fidelidade e o poder de Deus para cumprir suas promessas e para usar pessoas comuns para realizar grandes coisas em sua glória. Ele nos inspira a ter fé e a obedecer a Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e incertezas. Moisés também é conhecido por ter visto a face de Deus e ter tido comunicação direta com Ele, nos ensinando sobre a possibilidade de ter um relacionamento próximo com Deus. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelas histórias de Gênesis. Espero que você tenha encontrado inspiração e lições valiosas nessas histórias antigas. Lembre-se de como Deus criou tudo e nos fez à sua imagem e semelhança, lembrando-nos da grandeza de Deus e de nosso valor como seres humanos.
Lembre-se também da importância de tomar decisões conscientes e como elas afetam nossa relação com Deus, como foi mostrado na história do pecado original. Lembre-se de oferecer o melhor de nós mesmos para Deus, como Abel fez, e de como a inveja pode nos cegar, como mostrado na história de Caim e Abel. Lembre-se de ter fé e obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos o plano dele, como Abraão fez, e como Deus molda nossa vida e nos renomeia, como mostrado na história de Jacó e Moisés. Gostaria de agradecer por dedicar o seu tempo para ver esse vídeo e espero que você tenha gostado. Se desejar, inscreva no nosso canal, deixe seu like e comente o que esse vídeo passou para você. Eu agradeço muito e espero continuar inspirando você com nossos próximos vídeos. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bênção de Deus esteja com você.